que é holding? Eu vejo, quando eu falo de holding, cara, o quanto... o empresário não sabe o que é. Muita gente, o PME, né, a pequena e média. Muita gente não sabe o que é holding, cara. Pessoal, holding nada mais é do que um CNPJ. Um grupo, né? Mas explica. Então, na verdade... Para que serve holding? Vamos pelo caminho. Para que serve? Holding nada mais é do que um CNPJ, com alguma atividade específica. Então, você pode ter dois tipos de CNPJ, para falar mais a nossa linguagem. Dois tipos de empresa nesse sentido. Uma empresa patrimonial e uma empresa operacional, por exemplo. O que é empresa operacional? Tem uma holding operacional, uma empresa operacional, a qual ela tem uma atividade de participação de outros negócios, com ou sem administração, por exemplo. Então, essa empresa, ela é dona da empresa de baixo. Ponto. Como você vê nas grandes empresas. Pega uma grande empresa e pesquisa o quadro societário. Não tem CPF lá. Lá em cima é uma SA. Exato. E ainda por cima é uma o dono da sociedade empresa anônima. é uma empresa. E aí existem vários caminhos, e existem vários tipos de sociedade que, assim, esse é uma discussão longa, a gente nem tem tempo para fazer isso, daqui a pouco você entra, mas só para vocês entenderem os tipos de sociedade que tem. Sociedade limitada, que aí serve para você fazer hold e tudo mais, simples nacional, lucro real, lucro presumido. Tem sociedade SCP, que é Sociedade por Conta de Participação. Tem SPE, que é para propósito específico. Tem comandita por ações. Caraca, você tem unipessoal, uniprofissional. Então, tem muitas coisas. Marcar um dia só para falar dos tipos de sociedade, para que serve e onde se aplica. A SA, que é a Sociedade Anônima, né? Então, assim, tem um universo grande, a gente conhece o mais simples. Porque é onde também o contador conseguiu escalar a operação dele, é onde ele faz a produção dele girar. E ele não está errado para isso, mas tem outros que estão buscando outros conhecimentos. Exato, tem contador que é especialista em lucro real, tem contador que é especialista em presumido. E não só especialista nisso, mas especialista no seu segmento também. Sim, tem muito também. Então, por exemplo, eu tenho um transporte, eu tenho uma clínica, eu tenho uma fábrica de vidro. Uma das coisas, pesquisa com o seu contador. Quando você for mudar ou que você for para lá, você tem alguma coisa de vidro? Você já fez? Se não fez, quais são suas outras operações que você tem? Você entender e bate um papo também. Porque assim, entende. Hoje eu tenho operações desse tipo, mas um dia eu não tive e tive a oportunidade de ter. E as coisas deram certo. Então não leva também isso em consideração, que hoje você tem a empresa, mas um dia você não teve. E você teve a oportunidade de construir. Você precisa ter um cara que esteja disposto a fazer um negócio com você. E que esteja bem conectado, que seja transparente com você e tudo mais. Então, voltando à holding. A holding nada mais é com CNPJ, então você pega lá uma holding de participações, por exemplo. Né? Participações em outras empresas. É uma holding operacional. Aí você coloca todos os seus imóveis em outro CNPJ, e você fala, esse CNPJ aqui é locação de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, por exemplo. Imobiliária. Coloca tudo aqui dentro, imobiliária própria sua. Sim. Você vai tributar no lucro presumido, vai ser uma alíquota muito mais barata de aluguel do que você pagar o seu imposto de renda ali, direto, e ela não tem atividade operacional de risco nesse bloco. Então, às vezes, é muito importante você concentrar a sua operação aí, em vez de ir direto no seu CPF, porque você é sócio de uma empresa de risco muito grande. Então, são coisas que você faz, que você utiliza a própria lei, para quê? Para que você possa ser um empreendedor melhor, para que você possa pagar mais impostos e girar a economia e tudo mais. Mas isso aí você usa tudo ferramenta a seu favor. É basicamente assim, ó. Imagina um jogador de futebol. O cara é um CPF, certo? E aí ele começa a jogar para um time grande e ele chega no profissional. Ele continua sendo CPF. E ele é contratado pelo Corinthians. Ele continua sendo CPF. Só que se ele entrar registrado na pessoa física, ele tá ferrado. Ainda mais com o salário do salário padrão de jogador de futebol. O que ele faz? Ele abre uma empresa. Por quê? Porque se ele receber o salário no CPF, é 27.000% de imposto de renda e mais um monte de outra coisa. Agora, se ele recebe pela pessoa jurídica, ele consegue ir distribuindo isso e fazer o negócio acontecer. Normalmente a alíquota é menor. Esse é um exemplo, mas tem diversos outros. É basicamente isso que se faz numa holding. Você vai distribuindo lucro entre os CNPJs, se defende, porque se dá uma merda muito grande, você consegue também se defender de ruínas. Olha esse exemplo que legal. Isso não é uma coisa incomum acontecer. Tem várias famílias, várias pessoas que têm 10 casas de aluguel. Para quem faz certinho esses 10 casas de aluguel, ele declara o recebimento de aluguel, no mínimo 10 casas de aluguel, ele deve estar ganhando 30 mil, 20,
40, 50, dependendo da casa. Né, por mês. Quanto que ele vai pagar no imposto de renda? Se ele receber na pessoa física, né? 27,5%. É. Se ele conseguir colocar isso numa hold, aí tem 2 desenhos. Se você integralizar em uma hold, ele vai ficar como ativo. Se você colocar no estoque de uma hold com KNAI de compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios, você vai tributar como receita operacional. Ou seja, você vai tributar no lucro presumido sem ISS, só PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, pagando mais ou menos 11 ponto alguma coisa por cento de imposto, dependendo do imposto de renda da pessoa jurídica, do adicional de imposto de renda. Então, quer dizer o quê? Vale a pena, o imóvel está lá, você pode, aos poucos, inserindo familiares, fazendo uma sucessão em vida. Então, dá para se fazer de uma forma bem simples, se organizar, se proteger. E muita gente, eu vejo também, principalmente desse perfil, tem medo de investir, de fazer as coisas, com medo de colocar em risco o seu patrimônio. Exato. Então, quando você entende um pouquinho a situação ou você está bem assessorado, isso te dá um pouquinho mais de tranquilidade para você poder investir e você decolar mais rápido, de você assumir mais riscos, né? Total. E você mais que ninguém sabe, quem empreende e quem chega mais longe ou quem ganha mais é quem assume mais riscos. E tem gente que isso aí está na veia, que gosta de assumir riscos e quer isso. Total. Mas ele pode ter alguns escudos, algumas proteções para proteger a sua própria família de como fazer isso com mais segurança. Cara, vou dar um exemplo da minha empresa. Eu trabalho com... E lembrando que nós não estamos falando em esconder nada, em fazer nada ilegal. Nós estamos falando em proteger dentro da legalidade. Inclusive com a lei. Que a lei, exatamente. O Código Civil que diz, isso é positivo para diminuir o risco do empreendedor e fazê-lo que ele queira inovar e com isso ajudar a sociedade. É dentro da lei. Só que é o que muita gente não faz porque acha que não, estou com medo, vou fazer desse jeito aqui na gambiarra e muitas vezes você está perdendo dinheiro e assumindo risco à toa. Eu trabalho com vidro, dando exemplo. Conforme a gente foi crescendo, a gente começou a trabalhar com fachadas de vidro. Então, esses prédios espelhados, tudo mais, a gente faz. Porra, sou eu colocando vidro lá? Não sou eu, é meu funcionário. Meu funcionário eu confio? Confio. Meu funcionário, ele passa por treinamento? Passa. Meu funcionário é uma pessoa zero à esquerda que nunca pegou num vidro na vida e do nada vou colocar ele para colocar um vidro num prédio? Não, é um cara treinado, com experiência e tudo mais. Só que, cara, sem funcionário, você acha que nenhum vai errar? Tomara que não, mas eles vão errar. E se por acaso ele erra lá em cima? E o vidro cai da mão dele? E sai flutuando porque o vidro cai que nem uma pipa. E aí ele está no 18º andar com o vidro na mão, ou ele prende errado, ou ele fixa errado. Um erro que acontece numa contabilidade, que calculou o imposto errado, que acontece numa empresa de papel que colocou o papel errado. A gente trabalha com vidro, em altura. O negócio começa a cair. E aí ele cai sem querer em cima de um carro. E aí mata o motorista e ele é prefeito de São Paulo. Sabe? É o azar do azar do azar do azar. Cara, eu tô fudido. Cara, eu já passei por situações assim, como eu te falei, né? A gente sempre tem histórias. Um motorista da época de uma transportadora, só não vou falar o nome aqui, um motorista bom, tá? Tava com a carreta entre Rio de Janeiro e Minas, em um dia de chuva, e teve uma falha na carreta, a carreta deu um L, para quem não sabe, a traseira vira, e atropelou um carro com a família inteira. Caraca. Matou a família inteira. Nossa. Isso rolou um processo, eu acho que essa empresa paga indenização até hoje. E o que eu costumo dizer? Que o risco está sempre no CNPJ. E, consequentemente, quem é o dono daquele CNPJ? Exato. Mas se o dono daquele CNPJ é outro CNPJ, você distancia o risco. Não que não vai chegar e que você não vai fazer nada. Não que você não vai só para assumir o seu BO. efeito de você ter tempo, você se organizar e fazer. Em resumo, como foi resolvido isso? Que é o mesmo caso do seu. Você tem que ser um seguro de responsabilidade civil muito bom. Exato. Você tem que ter um seguro de administrador, que é um D&O, para quem é corretor aí sabe do que eu estou falando. Então você tem que ter uma proteção em geral para você, para a sociedade, para os seus funcionários, até que é o seu preposto, e se ele errou, consequentemente você errou.
Exato. A bucha é tua. Então você tem que pensar assim. E para isso você tem que se proteger e saber calcular os seus riscos, entendeu? Então por isso que você tem que saber medir o tamanho dos seus RCs. Porque senão, bicho, ninguém faz isso. Ninguém vai empreender. Você tem que investir muito em RH, em treinar as pessoas, treinar, repetição todos os dias, Cultura, treinamento. Tem que fazer eles acordar na empresa e acabar a empresa pensando nesse sentido de segurança, que é assim com que você vai trazer segurança para o seu cliente, para a sociedade, né? Exato. E para você, né? E, cara, e agora pensa esse cara dono da transportadora, que é o caso que você teve. Pensa eu que, digamos que esse vidro caiu e matou uma pessoa, e dessa pessoa ainda é uma pessoa muito famosa. Cara, tua empresa vai por água abaixo. E pensa, será que se um cara que tivesse a chance, com 60 anos de idade, que construiu um patrimônio, de numa fatalidade, às vezes sem ser culpa dele, mas automaticamente ele sendo responsável, matar uma família num transporte, você acha que ele vai querer continuar sendo transportadora? Quando o cara fizer seu primeiro dinheiro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voar daqui e nunca mais vai empreender, porque empreender é como se você quisesse fazer uma roleta russa, uma brincadeira de roleta russa. Se eu tivesse o risco de perder tudo que eu construí até hoje por causa de uma fatalidade de um vidro desse, eu tava ferrado. As pessoas não vão colocar tudo em risco. Então, para isso, você precisa de uma holding para te proteger e também, como você falou, seguro. Eu tenho seguro para tudo quanto é coisa. Eu tenho seguro de responsabilidade civil. Tenho seguro até as tampas lá para me proteger, seguro de vida para funcionário e tudo mais. Treinamento. A galera faz treinamento de segurança do trabalho, isso é primordial. Mas, cara, fatalidades estão dispostas. E quando você está ainda dependendo você é responsável pela sua própria fatalidade, é uma coisa. Mas quando você empreende, cara, você começa a ser responsável por tudo que todo mundo que está na tua empresa faz. E às vezes o cara já recebeu treinamento, o cara sabe o fazer, ele tem experiência com aquilo, e aí ele faz errado. Ou porque ele brigou com a esposa e está sem cabeça e tudo mais, e muitas coisas que não tem a ver com você e nem está no teu campo de controle, vai gerar uma fatalidade que você vai ser responsável. Não dá para colocar tudo em risco. Não que você não vá assumir o BO. Mas, como você falou, uma holding vai distanciar as coisas para que você consiga se proteger e responder isso em segurança, para que você não simplesmente... Senão ninguém ia fazer nada. Se fosse assim, ninguém ia empreender no mundo, cara. E não funciona assim no Brasil, não funciona assim no mundo.